Direto da redação. Ícone da TV brasileira, dos programas e auditórios. Quem é que não se lembra da pergunta: quem quer dinheiro? Sim, Silvio Santos. O apresentador da TV brasileira, o grande astro dos programas de auditório, faleceu, morreu aos 96 anos em decorrência de uma gripe, de complicações decorrentes da gripe H1N1. E o corpo do Silvio Santos ele foi sepultado ontem em São Paulo e obedecendo todos os rituais judaicos, já que o Silvio Santos ele era de origem judaica. Você vai acompanhar as informações agora na reportagem de Carolina Pessoa. Em uma cerimônia restrita a amigos e familiares, foi enterrado na manhã deste domingo o corpo do apresentador Silvio Santos. Ele morreu às 4h50 deste sábado em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por H1N1. Silvio Santos estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Em razão das tradições judaicas, não houve velório público. O pedido de privacidade também foi reforçado em vida pelo apresentador, que é filho de imigrantes judeus. Segundo a família de Silvio, o apresentador afirmou ainda em vida, que não queria ter sua imagem explorada após a morte e que desejava ser lembrado com alegria. O presidente Lula ressaltou em entrevista a importância do comunicador. Inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país. O melhor homem de televisão, depois do Chacrinha e ele junto, ou seja, não tem mais ninguém que sequer chegue perto dele. Quem tem a minha idade viveu pelo menos metade dela vendo o Silvio Santos. Portanto, o Silvio Santos ele tem muita responsabilidade com o entretenimento de milhões de brasileiros durante muitos anos. Silvio Santos tinha 93 anos e se destacou como um dos maiores comunicadores brasileiros. Apresentou programas que fizeram história na televisão, como Show de Calouros, Porta da Esperança e Topa Tudo por Dinheiro. Era empresário e dono do SBT. Ele deixa a esposa Iris, 2 filhas do primeiro casamento e 4 filhas do segundo casamento, além de netos e bisnetos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Você teve, assim, sequências de gerações acompanhando o Silvio Santos apresentando programas de auditório e pessoas que até então estavam conectadas à televisão. Então, o Silvio Santos ele foi um homem de televisão. Depois, Silvio Santos, com os recortes, algumas frases do Silvio Santos, porque ele era um bom comunicador, elas passaram a ser recortadas e passaram também a ser difundidas em grupos de WhatsApp, Instagram, em páginas de internet, né, em outras plataformas, porque Silvio Santos ele era um motivador. Ele tem uma vida que ele inicia-se como camelô, então era um cara bom de venda, ele tinha ele adquiriu, eu acho, ao longo da vida dele, a técnica de persuasão, de comunicação com as pessoas, né? Então o Silvio Santos levou isso para a televisão e ele fazia aqueles shows de prêmios, promovia namoro, porque tinha um programa também de namoro na TV, e ele pegava o dia de domingo no SBT, ele ia até a noite, talvez era o cara que ficava no ar assim, os programas mais extensos. E cada programa era um programa, ele tinha um programa de calouros, ele tinha um programa namoro na TV, ele tinha um programa de auditório de prêmios, que fazia a pergunta quem quer dinheiro, distribuía dinheiro no auditório. Então foi uma fórmula que durante anos, durante décadas, na televisão funcionou. O grande negócio de Silvio Santos, para quem não sabe, foi o baú da felicidade. Era o carnê que ele vendia. E ele fazia o sorteio do baú da felicidade na televisão. Ele vendia a TV, mas não vendia o baú da felicidade. E não era dele. Esse negócio era do pai do Carlos Alberto de Nóbrega, aquele da Praça é Nossa, que apresenta o programa no SBT, aquele programa de humorístico. E o pai do Carlos Alberto de Nóbrega deu para ele, ou vendeu a um preço muito barato. E ele era eternamente grato, tanto é que o Carlos Alberto de Nóbrega trabalha no SBT até hoje. Até por gratidão do Silvio, né? Aparentemente ele tinha essa característica. Mas eu vou contar um segredo aqui que ninguém sabe. Eu vou escrever sobre isso. O Silvio Santos ele foi candidato à presidência da República. Ele chegou a lançar-se candidato à presidência da República em 1989. Até aí todo mundo sabe. E naquele período ali ele ameaçou a eleição do cara que se elegeu, o Fernando Collor de Mello. Quando o Silvio Santos ele se lança a candidato, foi um pânico nos comitês, né, no comitê central do Fernando Collor de Mello.
E como é que ele fez isso? Quando todo mundo já estava candidato, ele entrou praticamente no meio do caminho. Tinha um partido chamado PMB, Partido Municipalista Brasileiro, não, PMN, que é o Municipalista Brasileiro, acho que era do Movimento Brasileiro, alguma coisa assim. E tinha um pastor que era candidato, o presidente do partido era um cara chamado Marronzinho, e o pastor, ele vendeu a vaga dele, a quem diz que ele tenha vendido para o Silvio Santos. O Silvio Santos entra nesse partido Nanico. E o Collor também era candidato por um partido Nanico, PRN na época, né? Que transformou-se até virar hoje o outro, assim, ninguém sabe mais que o partido mudou tanto de nome, com fusões, aí acabou. Mas resultado, e naquele momento ali o Fernando Collor de Mello tentava saber como tirar o Silvio Santos do páreo, porque o Silvio Santos ameaçava a eleição dele, entrava num nicho que até então era dele. Silvio Santos, um cara muito popular, homem de televisão, seria uma espécie de Silvio Berlusconi aqui no Brasil, né? E o Fernando Collor de Mello faz o quê? Ele reúne uma equipe dele para saber como tirar Silvio Santos do jogo. Falar que Silvio Santos estava inelegível, tentar achar uma filigrana ali para identificar uma inelegibilidade de Silvio Santos. Eis que sai da cidade de Campos um cara que estava trabalhando para o PRN, na época dando consultoria jurídica, e fala o seguinte: olha, o Silvio Santos não está inelegível, não. O Silvio Santos é elegível. Se vocês quiserem pegar o Silvio Santos, será que ser por outro viés. Neste daí não funciona. Aí ele falou: olha, tem um detalhe no partido do Silvio Santos. Eu era contratado para fazer o registro definitivo desse partido. Só que o partido não me pagou. E eu peguei e não terminei o serviço. Então o partido não pode lançar candidato. O partido está aqui na ilegalidade. Olha isso aqui na lei eleitoral e olha aqui o partido, a condição do partido. Foi ali que barraram o Silvio Santos. O nome desse cara é o professor de matemática, um especialista em direito eleitoral chamado Paulo Vizela. Foi Paulo Vizela que identificou, que tirou o Silvio Santos do jogo naquele pleito, e ninguém sabe disso. Eu sei porque na época eu era um jovem, eu já conhecia o Paulo Vizela. Paulo Vizela a gente conversava muito. Eu era estudante e ia votar para presidente pela primeira vez naquela eleição. E o Paulo Vizela falou isso comigo, me apontou essa filigrana. Olha aqui, ó, se eles não apontarem aqui, eles não tiram o Silvio Santos do jogo. Eu tinha 18 anos, eu acho, eu ia fazer 18 anos naquela época, em 1989. Olha como o tempo passa. 18 não, eu ia fazer, eu acho, 20 e poucos anos, 21 anos. 1989? Não tinha nem 20 anos ainda, caramba, poxa vida. Aí ele identificou, ele tirou o Silvio Santos do jogo. Mas Silvio Santos, naquele período ali, correu sério risco de ser presidente da República. Seu detalhe, tem história, né? E deixa eu só falar agora uma coisa aqui. O Paulo Vizela ainda mora em Campos e é especialista em direito eleitoral. Vamos aqui a um outro dado aqui para você entender a carreira do Silvio Santos, porque isso foi uma carreira exitosa e foi uma carreira admirável. Ele de camelô, ele virou dono de uma rede de TV, dono de banco, dono de uma série de negócios. O cara, para fazer isso, tem que trabalhar muito, ele tem que ter um poder de convencimento muito grande, tem que ter um círculo de relações muito grande, circular muito bem, ele tem que ter um networking muito bom. Isso não é qualquer um que consegue fazer. Vamos aqui, por favor, a reportagem, um pouco da história de Silvio Santos aqui no desdobramento, por favor. Senor Abravanel, nome artístico Silvio Santos. Nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, em 1930. Era filho de imigrantes judeus, nascidos no Império Turco-Otomano. Tinha 5 irmãos. Aos 16 anos, começou a trabalhar como camelô no centro do Rio. Pego por um fiscal da prefeitura que enxergou talento no vendedor, Abravanel foi levado pela primeira vez para fazer teste numa rádio. Começava aí a carreira do comunicador. Serviu o exército como paraquedista. Depois que deu baixa, instalou um sistema de som na barca que ligava o Rio a Niterói.
Se mudou para São Paulo, onde ganhou do amigo Manuel da Nóbrega um negócio que não estava muito bem, o Baú da Felicidade, empresa que seria o carro-chefe de seu grupo empresarial por décadas. Chegou à televisão em 1961, apresentando o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. Em 1975, fundiu de vez as carreiras de apresentador e de empresário. O então presidente Geisel assinou a outorga de um canal de TV no Rio de Janeiro, a TVS, embrião para a fundação em 1981 do SBT. Silvio Santos também foi sócio durante os anos 80 da TV Record. Em 1989, tentou concorrer à presidência da República na primeira eleição direta após a ditadura. Em 2001, viveu um ano conturbado e de extrema exposição pública. Foi homenageado pela Escola de Samba Tradição no Carnaval Carioca e em agosto viveu o sequestro da filha Patrícia e na sequência o dele próprio, que só terminou com a presença do então governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.